correto interromper uma comunicação de espíritos sofredores ou qualquer outro tipo de espíritos quando um outro médium começa uma comunicação do mentor? Por essa atitude de interrupção, o médium pode sofrer alguma consequência física em seu aparelho? Como nós colocamos, as manifestações dos benfeitores espirituais na reunião, tido então como mentor, vejamos que eles se dão dentro da programação espiritual. Então nós vamos perceber que a organização espiritual, ela nunca falha. Então o benfeitor espiritual, ele não iria se comunicar tendo ainda algum outro espírito a ser atendido, como nós entendemos então aqui a pergunta, encerrando as atividades. Então o benfeitor espiritual pode até no momento de uma comunicação, através de um outro médium, ele está auxiliando o médium esclarecedor no tocante a ampliar a qualidade do atendimento. Agora é importante que nós sempre busquemos trabalhar dentro de um bom senso. Da mesma forma, conforme o Espírito André Luiz coloca, que na relação com o outro é fundamental nós não o interrompermos quando ele está falando num diálogo, isso diz o bom senso. Então, normalmente na reunião mediúnica, os atendimentos se procedem quando o grupo é sério e organizado dentro de uma organização. Quando nós temos muitas vezes esses tumultos, é mais por nossa parte enquanto encarnado, porque por parte do desencarnado. Então é um convite ao grupo estar repensando a forma como está conduzindo. Eu me recordo que no começo, logo depois da desencarnação do seu praeiro, e que nós assumimos a direção do grupo mediúnico, naturalmente havia toda uma dificuldade da nossa parte e também do grupo em readaptação. E um benfeitor espiritual, ele então nos sugeriu, e esse benfeitor foi o irmão Antônio, que ele deu um exemplo. Meus irmãos, se nós estamos num canteiro de obra, o pedreiro está colocando a parede num lugar onde é da vontade dele, mas não coaduna com a planta. O eletricista está estendendo os fios também conforme o que ele acha que é correto, mas não coaduna com a planta. Qual é o dever amoroso do engenheiro responsável pela obra? Prosseguir? Interrompe a obra momentaneamente e busca agora perceber o que é que está levando a essa dessintonia com a planta, onde tem tudo detalhado o encaminhamento da obra. Olha que uma interessante o que ele colocou, e foi justamente o que nós fizemos, porque muitas vezes as pessoas elas não estão com a intenção maldosa, ela pode até estar bem intencionada, mas está mal direcionada. Então a nossa planta, o nosso roteiro é Kardec e as obras subsidiárias. Então é muito importante que o coordenador da reunião mediúnica, ele tenha esse cuidado, porque às vezes a pessoa ela não sabe ler, ou a pessoa às vezes ela vem de uma outra metodologia, cada um é cada um. Então é importante que ela faça essa equalização das informações do grupo. Tem aqueles que já vêm de uma metodologia mais antiga e tem dificuldade de se adequar a essa nova percepção do grupo dentro de uma visão eficiente e eficaz, como nós vimos nas exposições anteriores. Agora, é o grupo que deve estar a serviço do médium ou é o médium que deve estar a serviço do grupo? Então, muitas vezes, o grupo vai estar se adequando a determinados médiuns
nós corremos um risco aí. E às vezes aquela pessoa que ela só vem para a reunião mediúnica, mas não participa do estudo. Então muitas vezes aquela pessoa, por não participar do estudo, ela pode colocar em risco a qualidade do trabalho do conjunto. Agora tudo é feito dentro de um processo de contextualização, como nós vimos ontem na própria exposição. Sim, sim, e não, não, como disse Jesus. Qualquer coisa fora disso é obra do maligno. Então é importante que nós venhamos a ter essa transparência, porque ao desencarnar, nós vamos nos deparar com um companheiro, a companheira que participou conosco, e ele vai poder dizer, como o Espírito Silveira, que o Espírito André Luiz narra no nosso lar, que ele estimulou o pai a levar a empresa de Silveira à falência, e ele com vergonha, com acanhamento de se deparar com Silveira no mundo espiritual, mas num momento que não houve outra alternativa, e ele envergonhado vai pedir desculpa, e Silveira então diz: olha, eu não tenho que desculpar, você e seu pai foram benfeitores indiretos para nós. Com a nossa falência, eu e meus filhos fomos trabalhar em serviço mais simples e valorizar o trabalho e a vida. E se for o contrário, nós nos depararmos com esse ou aquele médico, dizer: você foi um hipócrita, nós convivemos juntos e você não agiu comigo como poderia. Então daí a gente vai perceber a responsabilidade. É normal o médium sair da reunião mediúnica com indisposições físicas? Normal não é, é comum, porque o normal é o médium sair sentindo bem. Agora, é comum isso acontecer? É, porque está muito ligado ao médium que ainda tem dificuldade de estar se liberando muitas vezes das energias deletérias, dos fluidos que às vezes o envolvem. Então daí a importância de nós criarmos um espaço depois da reunião mediúnica para podermos estar trocando ideias sobre a nossa participação da atividade mediúnica. Então muitas vezes a casa espírita só tem a sala mediúnica e tem um salão. O importante é buscar um espaço onde o grupo possa estar tendo esse momento de poder estar trocando ideias e fazendo essa sintonização. Ao mesmo tempo que o grupo está se sintonizando entre si, também os benfeitores espirituais vão ajudando nesse processo de retomada da energia mental, psíquica, do equilíbrio metabólico do próprio médium. Ou ficar a semana toda tumultuado com enjoos, também, né? Então é comum. O normal é nós sairmos muito bem. Por quê? Normal é o que vem de Deus. Então como é que pode o trabalho do bem não estar fazendo bem para quem está trabalhando no bem? Isso, a pergunta é: nós estamos trabalhando no tocante à questão do médium esclarecedor, né? E ao mesmo tempo nós estamos vendo a reunião mediúnica como sendo um conjunto. Então o médium esclarecedor, ele é um maestro, e o maestro, ele entende, além de entender da partitura, ele entende também da música. Então no caso a nossa partitura é o livro dos médiuns, né, e as obras sérias que nós temos aí. Por exemplo, nós estamos trabalhando aqui uma mensagem de Manuel Filomeno de Miranda. Olha como ele é muito claro, objetivo nas questões que ele coloca. O médium esclarecedor, naturalmente, é aquela pessoa que tem uma melhor habilidade em estar lidando com essas questões do diálogo. Então, como nós vimos, não é necessário que você tenha uma formação psicológica, né? E esse diálogo, nós vamos entender que ele, acima de tudo, ele está ligado àquela pessoa que ela tem um padrão melhormente trabalhado de julgamento, aquela pessoa que ela tem um padrão de estar vendo o outro num processo de proximidade. É aquela pessoa ponte, porque tem a pessoa ponte, tem aquela pessoa muro, aquela pessoa, um paredão. Qualquer coisa que chega nela, não, isso não é comigo, então não quero nem saber. A outra não, aquela que ela lubrifica as relações, sem conivir, sem passar a mão na cabeça do outro, mas ela está sempre pontuando de uma forma amorosa e responsável.
Então é uma pessoa que ela tem uma característica para ser um bom médium esclarecedor. Agora, ela vai estar desenvolvendo, como nós estamos vendo, olha, tem técnicas para que a gente possa estar trabalhando esse nosso potencial criativo. Nós vimos ontem o Alírio trabalhando a comunicação do livro da editora Espiritizar, a comunicação espírita, que além de servir para que eles que estiverem interessados em fazer uma boa palestra, e uma boa palestra no sentido bem estruturada e permeada desse sentido, orientar, consolando, consolar, orientando, tem técnicas para isso. Então, um bom médium esclarecedor, ele além de ter essa sinceridade de propósitos, essa fidelidade dele com o trabalho, ele vai buscar também adquirir essas percepções de como dialogar. Alguma coisa nós vamos estar vendo por aqui hoje. Tá bem? Outra que nós temos uma pergunta rápida também, né? O médium que cerca de 80% atende espíritos suicidas e que ele não quer mais participar desse atendimento, como agir? Então, como nós vimos, gente, a programação espiritual da nossa atividade mediúnica, como também da nossa atividade profissional, como da nossa atividade familiar, merece uma programação muito carinhosa por parte daqueles que são os nossos tutores espirituais. Ninguém está jogado na vida. Houve uma programação espiritual para que a gente pudesse reencarnar. E a mediunidade, ela também é um compromisso. Agora, potencial mediúnico não é sinônimo de perfeição, não é sinônimo de moralização. Normalmente, aqueles que trazemos a mediunidade atormentada, é porque malbaratamos a oportunidade do ontem. Então, quando nós fazemos exigências diante daquilo que não tem como exigir, nós entramos num padrão de rebeldia, aí onde nós vamos ter dores e sofrimento, conforme está lá na questão 115 do Livro dos Espíritos. O médium espírita é aquele médium fruto do conhecimento, da sinceridade de propósito. Então, o conhecimento pensado, o conhecimento sentido para agora colocar em prática. Ele é aquele médium que ele vai se esforçar diante das experiências, desafios. Então, aquele médium que está no nível de fazer exigência é um médium que está no nível ainda de rebeldia, porque não tem como nós contrariarmos as leis de Deus. Então, quem programa os atendimentos são os espíritos. E se eu estou numa sintonia de atendimento a essa ou aquela característica de espírito, são dois fatores. Primeiro é o convite a eu perceber de onde eu vim, as matrizes que eu trago comigo, para que eu possa trabalhar amorosamente. O segundo é se sistematicamente eu estou tendo determinados atendimentos e que eu ainda não me adequei de forma amorosa e responsável, eu posso também aventar a hipótese de um processo de auto-obsessão. E os espíritos aproveitando essa obsessão, porque o que é obsessão, conforme Kardec coloca no Livro dos Médiuns? É a ação persistente de um espírito sobre o outro, mas muitas vezes eu estou numa monoideia, fruto dos meus conflitos, que eu ainda não me dispus a pagar o preço da mudança, porque eu ainda estou muito mais na exigência ou na negligência do que na sinceridade de propósitos. Então os espíritos aproveitam essas matrizes, e os espíritos não são intrusos, os espíritos são sócios de dificuldades, sócios de deficiências. Eles vêm pela nossa sintonia mental. Então nós vimos na exposição de ontem, o pensamento gera o sentimento, pela força da vontade gera a nossa energia mental, e o que os espíritos captam em nós é a nossa energia mental. Então esses médiuns
que às vezes estamos numa exigência do trabalho ou da reunião mediúnica, isso merece muito cuidado. Então, muitas vezes está nos faltando uma diretriz doutrinária mais bem alicerçada no grupo como um todo. Então é importante que aí a gente faça como o irmão Antônio orientou, para a obra e vamos estudar a planta, porque não adianta nada eu fazer por fazer, depois eu vou refazer, e o reeducar é mais difícil do que educar. Educar é formar hábitos, reeducar é reformular. Dom Bosco já dizia, educar é coisa do coração, ok? Como os psicoterapeutas desencarnados, os médiuns esclarecedores devem comportar. Então vejamos, aos psicoterapeutas dos desencarnados é impositivo fundamental o equilíbrio pessoal, a fim de que as suas palavras não sejam vãs e estejam cimentadas pelo exemplo de retidão e de trabalho a que se afervoram. Então vejamos como é importante nós estarmos alinhando o nosso discurso à nossa fala. Há no Evangelho uma passagem que um cidadão querendo liberar a pessoa de um processo obsessivo, ele diz assim: eu vos ordeno em nome de Jesus e em nome de Paulo que você se retire. O Espírito deu uma gargalhada e disse: Jesus eu ouço falar, Paulo eu conheço, e você? Quem é? Então, cadê a sua moral para isso? Então, é importante que nós busquemos aliar o nosso discurso à nossa conduta. Por isso que o Espírito André Luiz, no livro Sinal Verde, diz: às vezes nós somos excelentes exportadores de palavras, orientações e conselhos, mas temos uma dificuldade de sermos aplicadores. E o trabalho do bem, além de sermos esses catalisadores e propagadores, todos somos convidados a sermos os aplicadores. O seu verbo será mantido em clima coloquial e sereno, dialogando com ternura e compaixão, sem o verbalismo inútil ou a presunção salvacionista, como se fosse portador de uma elevação irretocável. Então a questão é nem convencer e nem querer vencer. Quando eu quero convencer, eu estou respeitando o pensar do outro? Não. E nem querer vencer, porque não é uma disputa, como o nosso Afro ontem disse, que não é um tatame mediúnico. Pelo contrário, eu vou estar agora ouvindo, acolhendo de forma incondicional e ver o que é que eu posso estar sendo essa ponte, ou esse poste, ou esse colaborador para essa alma irmã. E que através de mim, os bons espíritos farão aquilo que eu ainda não tenho condições. É como o doente que está ali junto com um parceiro do outro lado, ali no leito de dor, mas ele já consegue mexer o braço enquanto o outro está todo engessado. Então ele vai ser o braço amigo que vai levar água àquele que está com sede. Então é muito importante nós estarmos nos colocando nessa condição, porque nosso compromisso não é convencer e nem vencer, pelo contrário, é mostrar, oferecer ao Espírito a nossa cota de solidariedade, mesmo porque o Espírito está nos mostrando que se eu não me cuidar, amanhã eu vou estar tal qual ele está. O sentimento de amor e de misericórdia igualmente deve ser acompanhado pelos compromissos de disciplina, evitando diálogos demorados, insensatos, feitos de debates inconsequentes, tendo em vista que a oportunidade é de socorro e não de exibicionismo intelectual. Então não adianta eu ter para o Espírito palavras feitas, aquelas palavras de efeito. É importante que nós venhamos entender o que está acontecendo com ele. Primeiro, nós estamos buscando perceber, e nessa consciência plena daquilo que está acontecendo com o Espírito, como nós falamos ontem. Imagina aquele Espírito
que tumultuou tanto o grupo mediúnico, que criou tantas dificuldades, como nós colocamos ontem, e que logo depois a mãe dele, no atendimento, diz: olha, 500 anos ela vinha trabalhando nesse processo, rogando a Mãe Maria a oportunidade do atendimento. É claro que aí nós vamos perceber que não é naquela reunião que ele teve a mudança, não é, mas já vinha trabalhando esse espírito, para que aquele momento pudesse ser a eclosão da amorosidade que está latente em todos nós. Não existe o mal, existe a ausência do bem. E o que o seu praieiro fez com ele? Você não é isso, você está assim, você está se fazendo desse jeito, mas você não é mal, você está se fazendo de mal. Na essência você é amor, porque todos somos filhos de Deus. E quando ele diz, você deve ter uma machucadura muito intensa, que deve estar te trazendo a esse comportamento. Ouça você, perceba você, seja seu amigo, te valorize. Veja o que ele fez. Então ele não teve decoração de evangelho, ele entendeu a dor do espírito. E a gente vai entender. A minha avó, quando a gente ia reclamar para ela, tem esses espíritos sábios que vêm na vida da gente, né? Ô vó, olha assim, ela, calma. Se ele tivesse em bom juízo, ele não faria o que ele fez. O que quer dizer isso? Se a pessoa estivesse bem, ela ia fazer o mal? É porque ela não está bem, com ela, e a gente dá do que não tem. Então ele está fazendo a primeira machucadura nele mesmo. Então é essa a postura do médium esclarecedor. Ele acolhe o espírito, vendo nele como se fosse um filho, um familiar, alguém que merece carinho e respeito. A dor é dele, a trajetória é dele, a atitude é dele, e Deus respeita. Se Deus respeita, quem somos nós? Não, você tem que mudar, você não pode ficar desse jeito. Tanto pode que está. Agora a questão é, o que é que está te levando a isso, meu irmão? Você veja, você está consumindo tanto tempo em perseguir os outros. E você? Você sabe tanto sobre todo mundo do grupo aqui. Fala um pouquinho sobre você. Ah, não tem interesse. Você não tem nada com isso. Então, você está vendo, meu irmão? Sinal que você não é importante então para você. Você fala de todo mundo menos de você. Nós aqui estamos juntos com você, se você quiser aproveitar a oportunidade. Mas nós não temos a pretensão de lhe convencer, porque você veio aqui não foi pela nossa vontade, mesmo que nós não temos esse poder. Você veio aqui pela misericórdia divina. Então a gente tem essa conscientização. O que acontece? Nós vamos estar levando esse espírito de fraternidade. Tu crês que posso te curar? Assim dizia Jesus. A tua fé te curou. Então daí a gente vai entendendo, né? O objetivo da psicoterapia, pela palavra e pelas emanações mentais e emocionais de bondade, não é o de convencer o comunicante, mas o despertá-lo para o estado em que se encontra, predispondo à renovação, ao equilíbrio, nele se iniciando o despertamento para a vida espiritual. E eu pergunto, esse espírito vai esquecer esse grupo mediúnico que agiu assim? Eu me recordo que há uns anos atrás, um espírito que estava em profundo sofrimento e uma mágoa muito grande da igreja, e era um espírito que se manifestava como mulher, e
ela havia sido colocada em tortura e ela ficou grávida na intimidade do convento. Então ela foi colocada numa clausura e ali, para punição, ela não pôde ter o filho. Na hora do parto ela desencarna, amarrada. Então a mágoa, o ódio que ela estava, e vendo aqueles que ali a serviciaram, e quando o seu plaeiro foi, e ela naquela rebeldia toda, ela disse: eu entendo a sua rebeldia, eu entendo a sua dor, mas eu penso que você está confundindo os religiosos com a religião, principalmente com a mensagem de Jesus. Ela diz: eu não confio em ninguém. Aqueles que aproximaram de mim foram para me maltratar. E ele perguntou: há quanto tempo você não conversava com alguém? Ela foi e disse: é verdade, há muito tempo, eu nem me dou conta disso. E você não está conversando com alguém agora? Você percebe onde você está? Eu estou aqui, amarrada. Disse: não, isso é sua fixação mental. Você está aqui num hospital espiritual. Alguém lhe maltratou para trazer aqui? Não, eu nem me dei conta que eu estou aqui. É verdade. E ele foi e disse: então, você está aqui para ser atendida na sua dor mais profunda. Primeiro vamos cuidar de você. Cuida do seu coração. Depois você vê o que você faz. As pessoas que, os espíritos que você traz na sua mente com sentimento de vingança, de ódio, é porque você está com dificuldade de liberar disso. Mas de você pode cuidar agora, depois você vê o que faz com isso. Aí o Espírito foi: gente, quem são vocês? Eu nunca fui tratada assim. E aí ela percebe uma companheira de convento, que era a sua amiga, com quem ela confabulava a sua intimidade, e chegou até ela e a acolheu. E era na verdade um espírito de alta envergadura moral, buscou aquela companheira. O que ele fez? Em nenhum momento você tem que perdoar, você não pode, você já morreu. Não. Olha como é importante. E é justamente o que realmente